Matemática na Prática, com o professor Adriano. Mais uma vez juntos aqui para aprendermos matemática. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. E eu continuo a vocês que vão lá dar o seu joinha, dar o seu legal, curtir o nosso canal, né? Peço a vocês também que indiquem o canal a outras pessoas para que as pessoas possam se inscrever no nosso canal e que a gente possa cada vez mais atingir um número melhor de pessoas. Temos um número considerável, mas pretendemos chegar a mais pessoas porque estudar matemática é muito legal e é muito interessante quando a gente começa a entender os conceitos matemáticos. Então compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo, passe para outras pessoas, para que todo mundo possa ter a oportunidade de estudar matemática junto conosco também. É um grande prazer ter você aqui e eu espero que você continue estudando conosco, certo? Pessoal, hoje nós temos uma temática importantíssima para os conteúdos matemáticos. Nós temos hoje uma temática que envolve a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Aqui, por enquanto, eu não estou falando de polígono regular, estou falando de um polígono qualquer, certo? Um polígono de 3 lados, um polígono de 4 lados, um polígono de 5 lados e assim sucessivamente. Então nós temos os polígonos que, nesse caso, o que eu vou ensinar não é obrigatoriamente para só polígonos regulares, mas para qualquer tipo de polígono nós vamos ensinar como você calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, ok? Então divulgue esse vídeo, compartilhe o canal, curta o canal e peça as pessoas para se inscreverem também. Então nós vamos começar aqui hoje falando sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. E quando a gente vai estudar esse conteúdo, pessoal, geralmente apresentam para a gente uma fórmula, né? Essa formulazinha aqui, ó. SI, né, a soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2 vezes 180 graus. O n menos 2 significa o seguinte, o número de lados diminuído 2, aí você multiplica por 180. Então toda vez que você quiser encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono, você pode aplicar essa formulazinha aqui, né? Ó, essa formulazinha aqui, ela me diz que é n menos 2, então você pega o número de lado, tira 2 e multiplica por 180. E aí você vai encontrar você vai encontrar a soma dos ângulos internos daquele polígono, certo? Só que eu preparei para vocês aqui uma maneira muito prática, para que você não fique fazendo muito cálculo. Se você fizer o que eu vou ensinar aqui hoje, você vai encontrar o resultado com tranquilidade, ok? Então a gente pode, além de usar essa fórmula, fazer o seguinte, pessoal. Eu posso decompor essas figuras todas aqui em triângulos, certo? Eu vou decompor essas figuras em triângulos. E eu tenho que lembrar o seguinte, desculpe aí, perdão pessoal, mas olhe, um triângulo, quando você tem um triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo equivale a 180 graus. Então, sabendo isso, você pode pegar qualquer figura, ok? Que seja maior que o triângulo, lógico, né? E você pode decompô-la em triângulos. E sabendo que cada triângulo tem 180 graus, depois é só você somar a quantidade de triângulos que tem ali dentro, né? No caso, você soma a quantidade de graus de cada triângulo e você descobre a medida dos ângulos internos daquela figura. Então, se o triângulo tem 180 graus, uma figura de 3 lados, como é que ficaria um quadrilátero, pessoal? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui um vértice da figura e vou traçar uma diagonal, ó. Certo? Eu só posso fazer isso com um vértice. Escolha um vértice da figura e trace a diagonal dele para o outro canto, né? Ó, fazendo a diagonal. Então aqui você tem, ó, se cada triângulo aqui, são 2 triângulos, então se cada triângulo tem 180, o quadrilátero vai ter 360 graus. Você já descobriu a quantidade de ângulos internos de um quadrilátero. Você acabou de descobrir. Como o quadrilátero você pode dividir em 2 triângulos, cada triângulo é 180, então nós temos 360 graus dentro de um quadrilátero. Qualquer quadrilátero que aparecer, quando você for pedir a soma dos ângulos internos dele, você vai dizer que o quadrilátero tem 360 graus. Por quê? Porque você pode decompor qualquer figura de 4 lados em 2 triângulos, ok? Outro detalhe importante, o pentágono. Qualquer figura de 5 lados, não precisa ser o pentágono regular, pode ser qualquer pentágono, né? Inclusive aqui o meu, que não é regular. Então nós vamos escolher mais uma vez, ó, um vértice e vamos fazer as diagonais, ó, desse vértice aqui, ó. Sempre em um vértice só. Você escolhe aquele vértice, ok? E aí você faz a questão sempre daquele vértice. Então aqui nós temos, ó, 180, 180 e 180.
Então observe que o pentágono você dividiu em 3 triângulos, ok? Então 180 mais 180 é 360, mais 180, 540 graus. Então a soma das medidas dos ângulos internos de um pentágono, 540 graus. Então rapidamente você faz o cálculo sem precisar até usar fórmula, ok? Qualquer pentágono que aparecer, pessoal, 540 graus. Aí vamos agora para o hexágono. Quanto mede a soma dos ângulos internos de um hexágono? Então aqui, ó, mais uma vez, ó, vou escolher aqui, ó, esse vértice aqui, e aí eu vou fazer, ó, uma diagonal para cá, outra para cá e outra para cá, certo? Eu dividi isso aqui, ó, em 4 triângulos, ó, cada triângulo 180 graus, ó. Ok? Então aqui, ó, 540, 720 graus. Ok, pessoal? Bem prático, bem fácil, você consegue fazer qualquer questão dessa forma. Vamos para o heptágono agora, pessoal. A figura que tem 7 lados, ó. Vou escolher esse vértice aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividir isso aqui em 5 triângulos. Cada triângulo tem 180 graus, ó. 180 graus, pronto. Então, se aqui cada triângulo aqui tem 180 graus, você vai contar, ó, até aqui foram 720, com mais 180, 900 graus. Então, o heptágono, a figura de 7 lados, tem 900 graus. E o octógono, a mesma coisa. Eu vou escolher essa aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Com mais uma aqui, 6. Então, 180, 180, ó. Cada figura com 180 graus, ó. Cada triângulo com 180 graus, ó. Então, quando você somar, vai dar, ó. Até aqui deu 900, com mais 180, então 1080 graus. É quanto medem os ângulos internos de um octógono. Qualquer octógono que você pegar, sendo regular ou não, ele vai ter 1080, certo? E aí continuam também as outras figuras. Nós temos, depois desse daqui, nós temos o eneágono, a figura de 9 lados, ó. Eneágono. Então, 9 lados. A figura que tem 9 lados, você vai poder fazer 7 triângulos. Então é só aumentar 180 aqui, ó. Vai dar 1260. Depois tem o decágono, ó. Vamos fazer até o decágono, né? Então nós vamos fazer aqui até o decágono. O decágono, a figura que tem 10 lados, você vai poder fazer 8 triângulos. Então você vai aumentar aqui mais 180, você vai encontrar 1440 graus. Pronto, até aí tá bom. E assim sucessivamente, certo? Então, para que você possa fazer a soma dos ângulos internos de um polígono, não tem segredo. Divida aquele polígono em triângulos, cada triângulo mede 180 graus, 180 mais 180, e você vai somando até você encontrar o resultado. Outro detalhe importante, pessoal, é o seguinte, observe que, ó, quando a figura era um quadrado, ó, a quantidade de triângulos que eu consigo fazer sempre é 2 unidades menor que o lado. Se eu tenho 4 lados, eu consigo fazer 2 triângulos. Se eu tenho 5 lados, eu consigo fazer 3 triângulos. Se eu tenho 6 lados, eu consigo fazer 4 triângulos. Se eu tenho 7 lados, 5 triângulos. E se eu tenho 8 lados, eu consigo fazer 6 triângulos. Por que isso? Porque é justamente o que diz a fórmula, ó, n-2. Então você tira 2 no número de lados, né? Então o quadrado tem 4, ou o retângulo, ou o losango, né? Tem 4, você faz 2 triângulos, certo? O pentágono, 5 lados, você faz 3 triângulos. E assim sucessivamente. Sempre você diminui 2, né? Na quantidade de lados. Por quê? Porque esse vértice que a gente escolhe, ó, ele não vai fazer triângulo nem com esse, nem com esse. Ele faz com os outros. Entendeu? Então sempre que acontece isso, a gente está tirando aqueles vértices que são adjacentes. Os vértices adjacentes você já tem a ligação para eles. Você não tem como fazer mais um triângulo a partir daqueles outros vértices que são adjacentes, ok? Então observe que é sempre, ó, a quantidade de triângulos formada é sempre 2 unidades menor em relação aos lados. Você forma os triângulos, multiplica por 180 e está resolvida a questão. Professor, isso quer dizer o seguinte, então, que se eu tiver um icoságono, uma figura de 20 lados, né? Eu vou conseguir fazer quantos triângulos? Tira 2, 18 triângulos.
18 vezes 180, 18 vezes 18, 324, acrescenta o zero no finalzinho, 3.240 graus dentro lá do icoságono, certo, pessoal? Então, esse é um macete bem prático para que você possa descobrir quantos graus a soma, né, daquela quantidade de graus que existe naquela figura, certo? Lembrando que esses polígonos, mais uma vez, não precisam ser não precisam ser regulares. Eles podem ser um polígono qualquer. Logo que ele tenha 8 lados, 1080 graus. Que ele tenha 7 lados, 900 graus. E assim sucessivamente, certo? Vamos continuar. Nós vamos responder aqui duas questõezinhas relacionadas ao que nós aprendemos. Então, recapitulando. A figura, qualquer figura, ela pode ser decomposta em triângulos. Cada triângulo tem 180 graus. Se eu descobrir a quantidade de triângulos que existe ali, é só multiplicar por 180. Nós estamos fazendo essa fórmula, mas só que contextualizada, certo? Você está percebendo de onde vem, por que o n-2, né? Então nós dissemos também o seguinte, que cada figura, quando você vai fazer o cálculo, é como se você fizesse sempre o seguinte, o número de lados, a quantidade de triângulos que vai estar dentro da figura é sempre 2 unidades menor. Então se a figura tiver 50 lados, você vai fazer 48 triângulos. Se a figura tiver 100 lados, você vai fazer 98 triângulos, certo? Porque sempre você tira 2 na quantidade do lado. Tirou a quantidade do lado, tirou 2, são os triângulos formados ali dentro, certo? Então, falamos isso e apresentamos lá a relação, né, de cada figura e de cada a quantidade de graus internos de cada figura. Se você percebeu também, para cada mudança de lado, a gente foi aumentando 180. No triângulo, 180, quando tinha o quadrilátero, quer dizer, aumentou um lado, aí aumentou mais 180, foi para 360. Quando veio o pentágono, quer dizer, aumentou mais um lado, então 360 era o quadrilátero. No pentágono, mais 180, então vai para 540. Então, à medida que você vai aumentando um lado, vai aumentando também mais 180. E aí você pode fazer essa relação. Triângulo 180, quadrilátero 360, pentágono 540, sempre aumentando 180 na medida que aumentar cada lado. Aumentou um lado, aumenta 180 em cima da figura anterior, certo? Então, pessoal, vamos responder essas duas questõezinhas baseadas nesse resumo, né? Observe o seguinte. A soma dos ângulos internos de uma figura é 2.340 graus. Eu quero saber qual é o nome desse polígono. Então, quando eu somei lá dentro, né? Quando eu somei lá dentro, deu 2.340. Qual é a figura que vai dar 2.340 graus? Então vamos fazer baseado no que o professor explicou. Da seguinte forma, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse número, 2.340, e vou dividi-lo por 180. Certo? Vamos ver aqui como é que o professor vai fazer. Vou cortar o zero, você corta o zero aí também. Então ficou 234 por 18. Vou pegar aqui 23 por 18 dá 1, 1 vezes 18 é 18, e sobra 5, ó. Aí baixo 4. 54 por 18 vai dar 3. 3 vezes 18 é 54, para 54 nada. O que foi que eu achei aqui, pessoal? Eu achei a quantidade de triângulos, certo? Ó, esse 13 é a quantidade de triângulos. Por quê? Porque eu estou pegando o total de graus e dividindo pelo 180. Então lá dentro vão ter 13 triângulos. Mas como a gente sabe que a quantidade de triângulos é sempre 2 unidades menor do que a quantidade de lados, então eu vou pegar esse 13 e somar 2, por causa justamente da fórmula. A quantidade de triângulos dentro da figura sempre é 2 unidades menor que os lados. Então se eu tenho 13 triângulos, aí eu somo 2. Então essa figura, ó, ela vai ter 15 lados. Como é que chama a figura que tem 15 lados? Porque ele quer o nome da figura, ó. Então nós temos aqui o pentadecágono. Então nós temos o pentadecágono, ok? Veja como é fácil quando você aplica direitinho os conceitos da questão. Então nós pegamos o total, dividimos por 180, encontramos a quantidade de triângulos. Então, dentro da figura, porque você dividiu por 180, existem 13 triângulos. A quantidade de triângulos é 2 unidades menor do que os lados. Então, nós somamos 2. 13 mais 2, 15. 15 lados. Então, é um pentadecágono, ok? Foi fácil, né? Agora, vamos para essa aqui, ó. Vamos determinar, pessoal, a soma dos ângulos internos de um dodecágono. O dodecágono é uma figura que tem quantos lados, pessoal?
12 lados, certo? Ó, 12 lados. É a figura, o dodecágono é uma figura que possui 12 lados. Então, se ela possui 12 lados, lembre, eu vou conseguir fazer dentro desse dodecágono quantos triângulos? Se eu tenho 12 lados, eu vou conseguir fazer quantos triângulos lá dentro? Sempre eu tiro 2, então eu vou conseguir fazer 10 triângulos. Então o cálculo é assim, ó, 180 vezes 10, né? Ó. E aí quando a gente multiplica por 10 é só pegar o mesmo número e acrescentar um zero. Então nós vamos ter 1.800 graus dentro lá desse dodecágono, ok, pessoal? Multipliquei 10 por 180. Por quê? Porque nós tínhamos uma figura de 12 lados, então eu vou conseguir fazer dentro dele 10 triângulos, e 10 vezes 180 vai dar 1.800 graus. Então um dodecágono tem 1.800 graus. Então você consegue fazer rapidamente, sem precisar de muito cálculo, de muita agonia, e você consegue trazer o resultado da operação, certo? Fica aqui o meu forte abraço para todo mundo. Brigadão mais uma vez por ter assistido a minha aula, e não esqueça de compartilhar o vídeo, né, de divulgar para os seus colegas, de curtir, ok, galera? Um forte abraço para todo mundo.